Uma excelente tarde para você que está aí me acompanhando pelo grupo Universo Team. A comunicação ela é muito importante em todos os tipos de relacionamento, principalmente se lidamos com crianças e adolescentes. Por meio da comunicação, nós podemos entender melhor o universo deles, nos conectarmos a eles sabendo as suas opiniões, frustrações, anseios, medos, e dessa forma, de uma maneira empática, podemos oferecer ajuda e suprir suas necessidades. A comunicação é a principal maneira de nos unirmos mais aos nossos filhos e crianças com as quais nós convivemos. Por isso, durante o mês de novembro, nós estaremos fazendo uma série com o título Comunicação Não Violenta, baseada nesse livro aqui, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, e estaremos aprendendo alguns fundamentos desse tipo de comunicação, para que assim, dessa forma, a nossa comunicação sirva como uma janela e não como uma parede nos nossos relacionamentos com nossos filhos e crianças com as quais nós convivemos. A comunicação não violenta ela está baseada em 4 componentes ou 4 princípios. O primeiro componente é a observação, que é quando você cita o que a pessoa fez que te incomodou, sem fazer nenhum julgamento. O segundo componente é o sentimento, que é quando você diz como você se sentiu quando a pessoa teve aquela atitude. O terceiro componente é a necessidade, que é quando você fala para a pessoa de uma maneira clara aquilo que você precisa. E o quarto componente é o pedido, que é quando você fala para a pessoa aquilo que ela pode fazer para estar suprindo as suas necessidades. Então, suponhamos que você chegou em casa e seus filhos estavam brigando. Então, primeiro você se afasta e aí quando você estiver sentindo mais calmo e eles estiverem sentindo mais calmos, aí você conversa. Aí você diz assim, ó, vem o primeiro componente, a observação. Ó, eu cheguei em casa e vocês estavam brigando. Aí vem o segundo componente, que é a expressão dos sentimentos. Então, quando eu cheguei em casa e vi vocês brigando, eu me senti triste e chateado. Aí vem o terceiro componente, que é a necessidade. Então, eu cheguei em casa, vi vocês brigando, me senti triste e chateado, porque eu tenho a necessidade que aqui nessa casa um respeite o outro. E aí vem o quarto componente, que é o pedido. E aí você fala assim... E aí eu peço que da próxima vez vocês conversem em vez de brigar e evitem a agressão física aqui dentro de casa. E aí dessa forma você vai estar conversando de uma maneira mais amistosa com a criança ou adolescente. O autor também fala de 4 tipos de comunicação que ele fala como que bloqueia a empatia, que é um tipo de comunicação que até mesmo pode despertar a ira ou a violência na outra pessoa. Ou seja, é muito importante que não usemos esse tipo de comunicação. O primeiro tipo de comunicação que ele cita é o julgamento, que é quando você classifica ou categoriza uma pessoa por aquilo que ela fez ou deixou de fazer. Então você começa a falar mal, maltratar uma pessoa simplesmente porque ela faz algo que você acha que ela não deveria fazer. O segundo tipo de comunicação que ele cita é a comparação, que é quando você compara a pessoa a um determinado padrão. Então você fala assim, ó, você deveria ser assim e assado. O terceiro tipo de comunicação que ele fala que nós não deveríamos usar é a transferência de responsabilidade, que é quando você fala para uma pessoa assim, ó, eu agi assim, mas foi porque você fez isso e isso, ou seja, você não assume a sua responsabilidade. E o quarto e último tipo de comunicação que ele cita é o pedido em forma de exigência, que é quando nós pedimos algo para uma pessoa em forma de exigência, ou seja, nós não damos a chance da pessoa dizer não, obrigamos a pessoa a aceitar aquele nosso pedido. É importante que não usemos esse tipo de comunicação com nenhuma pessoa, ainda mais com crianças ou adolescentes, porque se você usar esse tipo de comunicação, você vai criando um muro entre você e eles, vai se afastando cada vez mais você e eles, e dessa forma vocês vão ficando cada vez mais distantes um do outro, tá? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa a sua curtida,
compartilhe, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos de notificação para que você seja avisado no nosso próximo vídeo. Uma boa tarde para você!